terra, que foi angustiada, não será desprezada. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios. Podemos assentar em nome de Jesus. Isso aqui é um texto messiânico. Ele corresponde no livro de Isaías, a primeira parte do livro de Isaías. Só falando um pouco sobre o livro de Isaías, ele é dividido em 3 partes. De Isaías 1 a 39 é Isaías falando, né, a primeira parte de Isaías, né, o que acontece até o tempo do rei Ezequias. Depois, de Isaías 40 ao 55, nós chamaríamos de capítulos do segundo Isaías, né? O capítulo 40 ao 55 corresponde ao pós-exílio, né? Isso era conhecido oralmente, depois foi escrito nesse tempo. De Isaías 56 ao 66, nós temos que a teologia chama de Trito Isaías, que era uma escola que usava o nome de Isaías para poder legitimar a cadeia de profecias que Deus dava naquele tempo. Então é como o livro de Samuel, até o capítulo 25 é Samuel. Samuel morre no capítulo 25, então a partir dali é uma escola profética que usa o nome do profeta. E nesse caso aqui é Isaías que está falando, né? É engraçado, pastor, a gente falar sobre esse capítulo 9 para falar de Jesus como o príncipe da paz, né? O rei da paz, que hoje eu tive uma discussão amigável com um judeu, né? Que ele falou assim que sempre houveram cristos na história, né? E eu falei, meu amigo, sempre houveram reis na história. Os da descendência de Davi foram homens com poder político. Jesus veio para a terra com poder de Deus. Então por isso que a Bíblia chama de Deus conosco. Qual deles nasceu de uma virgem? Todos eles nasceram normal, como nós. Só Jesus nasceu de uma virgem. Então ele falou, rapaz, mas não sei o que. Essas pessoas, gente, que se acha muito inteligente, né? E quer colocar Jesus como se fosse mais um sábio, mais um mestre. Mas nós sabemos que ele é o Messias, o Filho de Deus. O capítulo 9, gente, ele tem 2 estruturas. Dos versículos de 1 a 7, nós temos aqui o príncipe da paz. E dos versículos de 8 ao 21, profecia contra Israel. Quando acontece o capítulo 9, gente? O capítulo 9 acontece no tempo do rei Acaz, né? Inclusive Isaías começa a falar dele a partir do capítulo 7 e vai até o capítulo 14. E tem uma nuancezinha no capítulo 28, ou seja, são 16 anos de ministério de Isaías dentro do governo de Acaz. Esse é o 8º dos 9 oráculos profetizados dentro desse tema, dentro desse tempo, né? Isaías recebeu 9 profecias e essa aqui é a 8ª. Então, essa aqui é a primeira parte, né? O tema é o advento do Messias, sendo a primeira parte do capítulo 9. O fracionamento dele seria: Deus trará nobreza com a chegada do Messias. Vocês veem isso nos versículos 1, 2, 3 e 4. Depois vocês vão ver a alegria da libertação, nos versículos 3, 5 e 7. Então o que nós temos aqui, gente, é uma profecia de paz, que Deus trouxe num tempo, irmã Isília, que ninguém ia entender. O tempo do rei Acaz era um tempo de conspiração, era um tempo em que o rei da Síria estava tentando dominar não só Israel, como também toda a área da Palestina, para poder vencer a Mesopotâmia. Ele queria regimentar todos os povos daquela terra como sendo um só povo, seguindo a Síria, e depois eles queriam combater contra a Síria. Vocês vão ver isso no capítulo 15 de 2 Reis. Então era um tempo de conspiração, era um tempo de preocupação, era um tempo de luta, e nesse tempo, irmã Cília, é que Deus levanta Isaías para profetizar sobre um príncipe da paz. Aí eu creio que Acaz disse assim: não precisamos de um príncipe da paz, não queremos um sacerdote, não queremos um profeta, queremos um guerreiro. É por isso que Israel não aceita Jesus como o Messias, como nós aceitamos, que ele é príncipe da paz. Uma vez um irmão adventista falou que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Eu falei: meu amigo, Miguel é o príncipe da guerra, ele que combate contra Satanás. Jesus é o príncipe da paz. Quando Jesus encontra com Satanás, não tem guerra, Jesus vence ele, porque o diabo não é adversário de Deus,
no sentido de ter poder para vencer Deus. Quando ele se encontra, o diabo simplesmente reconhece a derrota dele, que o diabo é uma criatura e Deus é o Senhor. O diabo simplesmente obedece a Deus. Se Deus falar sai, ele sai e acabou. Então o que acontece, gente? O capítulo 9, ele faz parte de um capítulo conspiracionista, mas também um capítulo messiânico. Porque o livro de Isaías, ele tem algumas partes dele que são messiânicas. Como o capítulo 7, que fala do nascimento virginal de Jesus, e falando dele como Deus conosco. Nesse capítulo 9, nós vamos conhecer onde Deus vai colocar o Messias. E ele diz, mas a terra foi angustiada, não será entenebrecida, ou seja, tornada em trevas. Envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e de Naftali. Mas nos últimos tempos, ou seja, quando o Messias vier, que Jesus ele veio precisamente na semana 62 de Daniel, que Daniel profetiza 70 semanas, né? E Jesus veio na 62ª, né? Então, nesse tempo Jesus vem à terra. Então ele diz, mas nos últimos tempos, a enobreceu junto ao campo do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios. O que é que nós temos aqui, gente? Nós temos uma profecia que no tempo de Acas não ia fazer sentido nenhum. Como se a senhora falasse assim, ó, o Vale do Sol, que é uma terra esquecida, fracassada, Deus vai dar nobreza nos últimos tempos. Acas fala, o que é isso, últimos tempos? Ele vivia no século 7 a.C., no tempo de Isaías. Para o rei Acas, ele fazia assim, rapaz, Deus vai dar valor a uma terra que não faz parte do meu território, e que possivelmente eu acredito que ela já era território da Síria. Quem está ali é um povo que não é judeu, para mim não interessa. É assim a pregação de hoje, gente. Não faz sentido para pessoas com mente material. Pessoas que têm uma mente materialista, como o rei Acas. Era um rei, não era um rei expansionista, era um rei religioso, um rei, como eu vou dizer para vocês, voltado para o materialismo. Então, dessa profecia de um príncipe da paz, de quem ele está falando? Será que é o meu filho? Vai nascer um filho de mim, e esse filho vai produzir a paz? De repente